Olha o homem aí, ó. Boa noite, turma. Falando de barba, ó. Boa noite, Diegão. Boa noite, Vamos, Fernando. vamos começar aqui nossa live hoje. E antes de mais nada, eu queria que você se apresentasse para a galera aí. Bora lá. Primeiro, boa noite a todos, né? Todos que estão participando aí. É uma honra. Agradeço o convite, viu, Fernando? Eu tava me perguntando, logo quando eu entrei, né? Eu acompanhava as suas lives aí. Logo quando eu entrei, falei, será que um dia vai chegar a meia hora? Mas não imaginaria que era tão cedo, né? Eu fiquei bem lisonjeado quando você me chamou, né? Para mim é uma honra estar aqui. E vou falar um pouco de mim, né? Eu tenho 35 anos, sou casado, tenho uma empresa, tenho uma corretora de plano de saúde, né? Acabei de ganhar o melhor presente da minha vida aí, que foi meu filho que chegou agora, recém-nascido, tem 1 mês e 10 dias por aí. Então, é um desafio muito legal, muito gostoso, né? Eu sou da área comercial, trabalho com a área comercial aí fazem 23, 24 anos que eu trabalho na área comercial, vendas, né? Sempre foi meu forte. Fiz 2 faculdades, uma de gestão comercial, outra de marketing, né? E negociação sempre foi o que eu sei fazer, sempre foi o que eu melhor fiz na minha vida. Não sei fazer outra coisa, né? Sempre trabalhei na área de vendas, trabalhava na indústria farmacêutica, era representante de indústria farmacêutica, né? Depois eu saí, fui para abri uma corretora, né, de plano de saúde, a qual eu trabalho até hoje, já fazem 6 anos mais ou menos. E agora, esse ano aqui, eu entrei para esse outro universo, né? Que é o dos tubarões. Então, assim, essa área de leilão tem sido desafiadora, mas ao mesmo tempo foi uma das melhores coisas que aconteceu para mim também. Pô, e é legal a gente colocar sobre isso, né? Porque ó, você acabou de falar, faz 1 mês e 10 dias que nasceu é o primeiro, seu primeiro filho. Primeiro, Que maravilha! E aí eu te pergunto, como é que você começou a se interessar por leilões, primeiramente, e depois como é que você se decidiu vir para os tubarões? Assim, faltava 2 meses para nascer, nesse finalzinho de gravidez, aquela correria, e agora com o bebê novo, sem dormir. cara, foi uma loucura, né? Eu nunca, assim, na verdade eu já tinha ouvido falar de leilões. O meu irmão, né, meu irmão mais velho, uma vez a gente estava vindo de uma pescaria no carro. E aí ele falou, poxa, comprei 2 apartamentos. Falei, como assim? Falei, pô, cara, comprei no leilão. Falei, mas leilão de imóvel? Falei, e eu nunca tinha ouvido falar, né? E aí, falei, comprei 2 imóveis e tal. E falei, como que funciona isso aí? Ele foi explicando no caminho de volta para casa. Falei, pô, cara, interessante, né? Achei uma oportunidade ímpar, né? Falei, poxa, muito legal. Mas ficou por isso mesmo, não passou dali. E foi se passando o tempo, né? Surgiu novamente esse assunto com a minha madrinha. Ela já estava estudando sobre o assunto, né? E aí eu falei, pô, legal que você está falando sobre isso. Uma vez eu conversei com meu irmão e tal, e aí a gente foi conversando, foi se aprofundando, e aí eu falei, poxa, acho que eu vou fazer um curso, né? Ela falou, ó, eu já fiz um, né? Tô fazendo outro, e como eu já fiz um e tô fazendo outro, eu te indicaria um outro, sem ser esse que eu já fiz, porque eu sei que tem um que é melhor ainda, que seria o DZA. E aí ela falou, se eu fosse você, entraria nesse daí. Esses dois que eu fiz estão muito bons, mas eu acho que esse outro vai ser melhor para você. Eu falei, poxa, vou ver para entrar. E nessa daí, cara, eu não sabia bolufas de, de arrematação, não sabia nada, 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 nada. Era bem chucro. E aí eu falei, vou fazer o curso, vou me preparar, porque a minha esposa estava grávida, né? Então eu falei assim, poxa, cara, eu preciso me preparar um pouco, aproveitar ainda que o bebê não nasceu, que eu tenho um tempinho, para me preparar para entrar, né, né? Então, vamos ver o que vai dar. E aí nessa daí surgiu a oportunidade dos tubarões, cara. Eu vi uma live sua e nessa daí eu comecei a te seguir quando ela me falou, ó, segue esse cara aqui e tal, que era você, né? E aí você vai pegando gosto pela coisa. E aí comecei a te seguir e aí surgiu a oportunidade de entrar nos tubarões. Aí eu comentei com ela, falou, poxa, mas você vai entrar nos tubarões sem passar por DZA, sem fazer curso nenhum? Falei, aí surgiu essa dúvida. Eu falei, puxa, acho que eu não estou preparado para entrar, realmente. E aí eu tinha feito uma entrevista com um rapaz, né, que fazia parte da Smart. E aí, assim, faltou um pouco de coragem ainda, não tinha optado por fazer.
E aí, numa outra, acho que um dia depois, o João Henrique veio conversar comigo. Aí não teve como. Quando Aí não teve como, cara. Foi um bate-papo, acho que de 2 horas mais ou menos, mas foi um bate-papo mesmo. Parecia que eu conhecia ele há tempos. E foi um bate-papo e depois dessa conversa, né, eu optei por entrar. E aí foi a loucura, porque eu não tinha feito nem o DZA, nem um outro curso, tinha visto algumas aulas, né, e entrei nos tubarões. Ó, é muito legal a gente trazer isso, Diego, porque desmistifica muita coisa. Sabe, quando a gente começou esse projeto de tubarões aqui, qual que era a ideia? Vamos fazer aqui a nossa tropa de elite, né, do DZA. Porque para quem ainda não sabe, para quem está acompanhando a gente aqui e ainda não entendeu, nós temos a maior comunidade de arrematantes do Brasil, comunidade Smart Leilões. Então a gente tem ali hoje aproximadamente uns 9.000 arrematantes. Obviamente que não é todo mundo que está tão engajado, que está com o propósito de fazer, olha, eu vou transformar a minha vida, vou fazer isso. Né? Muita gente entra, não persevera, não continua, né? E aí, nos tubarões, o que a gente focou desde o início? Cara, aqui vai ser a nossa tropa de elite, o pessoal que está em cima e tal. E aí, com o passar de pouco tempo, assim, a gente percebeu que tinha. Que o fato não é só o conhecimento que transforma a vida, né? Na verdade, o que a gente precisa são sócios qualificados. E a qualificação para qualquer sociedade, né, em qualquer negócio que a gente vai fazer, está muito além da capacidade técnica. Está principalmente na capacidade de caráter, né? Está na capacidade do bom senso daquelas pessoas boas com quem a gente quer conviver. E aí a gente abriu, falou, cara, e a gente tinha percebido várias pessoas que tinham pouca técnica nos leilões e viraram grandes arrematantes e principalmente grandes sócios. A gente faz negócios juntos, a gente sabe, desenrola, dá o match, é muito gostoso. E aqui você está aqui como prova viva para desmistificar que foi o primeiro aluno Tubarão e não passou pelo do zero arrematação na comunidade Smart e entrou ali com uma experiência quase nula, nenhuma. Aí Foi. você me cai no meio da mentoria dos tubarões, perdido. Para onde eu olho, o que, que eu faço, como é que eu. E aí, como é que foi essa adaptação? Bateu um desespero aí, não? Cara, com certeza, com certeza. Na primeira aula, né, eu lembro como se fosse hoje, foi uma aula de caso jurídico. E aí eu falei, meu Deus, o que eu estou fazendo aqui? Não estava entendendo nada, mas eu falei assim, não, agora eu já entrei e vou até o fim, né? É aquela velha história, né? A gente troca o carro, troca o pneu do carro, o carro andando, né? Foi bem isso que aconteceu comigo. E aí, cara, assim, por mais que era um mundo que eu não conhecia, né? Nessa área que eu tô também hoje, né? Que é de questão de plano de saúde, eu também entrei e não sabia nada. Né? Quando eu saí da indústria farmacêutica, eu saí, eu não tinha um plano B. Foi por motivos pessoais e tal. E eu não tinha um plano B. E aí eu fui, montei também a empresa e fui, vou aprender fazendo. E não foi diferente aqui, né? E quando eu entrei aqui, cara, e comecei a ver como que eram as coisas, mas aí que pega, Fernando, porque você é rodeado de pessoas que levam você para cima, mesmo quando você está para baixo, né? Essa que faz toda a diferença, porque quando me colocaram no grupo, né? Lógico que quando você entra no grupo, você tem que fazer a sua parte, né? Não adianta você entrar no grupo onde você não vai fazer nada, as pessoas vão te carregando. Isso não vale aqui nos Tubarões. E quando eu entrei no grupo, né? Esse grupo estava trocando da pessoas que iam para a parte de execução e algumas que tinham entrado recentemente também. Então, estava trocando as pessoas, então estava se adaptando. E aí o grupo começou a andar. O grupo começou a andar, começamos a fazer amizades, começamos a se unir, começamos a trabalhar em unidade. E aí as coisas foram acontecendo, cara. E aí eu comecei a me encaixar, porque pensa só, meu filho nasceu, né? Eu tenho que ajudar minha esposa, eu tenho que cuidar do filho, eu tenho que tocar minha empresa e tenho que dar conta aqui dos tubarões também, porque aqui se você não fizer, você vai ficar para trás. Mesmo você estando num grupo, se você não fizer, cara, sinto muito. É uma mentoria de, assim, óbvio que o resultado, ele é individual. O grupo ajuda, mas você tem que fazer, né? E aí as coisas foram se encaixando. E aí, cara, hoje
é aquela dó de a gente sabe que o grupo troca e tal, a gente vai ficando com o coração apertado porque o grupo se encaixou, mas, cara, você vai se encontrando, você vai vendo que é muito gostoso, é satisfatório, né? Quando você vê que a cada aula você aprende um negócio novo, você vê que você vai colocando na prática, você, pô, aquela aula, eu tô passando por essa experiência agora, aquilo que eles falaram na aula se enquadra nisso, então é maravilhoso, cara. Você vai se enquadrando. É muito bom, porque vai vendo só, vai quebrando todas as objeções que qualquer pessoa usa para postergar, para protelar, né, o sucesso na vida. Então é criança pequena, sem dormir, com a empresa tocando e dando conta do grupo. Gente, como é que é isso? Vamos fazer isso, vamos fazer aquilo. Gente, detalhe, o que o Diego está falando aqui para vocês, vocês têm noção? Ele entrou sem experiência. Ele falou: ó, eu não tenho nenhuma arrematação. Eu estou querendo aprender sobre leilão a partir de agora. E aonde melhor para aprender do que você estar aqui, entra na tua mentoria que tem um personal trainer aqui do lado. Entra lá o João Dacier. Vambora. Puxa aqui, cadê? E aí? Domingão. Quanto vocês já garimparam hoje no domingão, né, Diego? Aí você fala, O João é 6 horas da manhã no domingo. Pessoal, quem vai começar? Eu tô começando, bora garimpar. Eu falei, rapaz, esse cara é diferente. Mas eu vou te falar, Fernando, assim, né? Quando o João entrou no grupo, né, que é o nosso capitão lá do grupo, né, mudou tudo, né? O João é um cara sensacional. Inclusive, eu sei que ele está assistindo aí. Assim, a gente, eu quero até agradecer, né? Mesmo aí, com todos vendo, o João foi um cara que foi o divisor de águas no grupo, né? Porque assim, o cara tem uma experiência incrível, né? É um tubarão daquele com bem dente. desafiado e o cara, ele vive esse mundo. O cara tem empresa, o cara tem as coisas dele, mas o cara vive isso daqui e não é à toa o resultado que ele tem, né? Porque o cara, de fato, então, além dele tocar a empresa, ele está sempre lá dando suporte, né? Isso que é incrível, que você e o João, parece que vocês não dormem, né? Se você mandar 2 horas da manhã lá uma pergunta, vocês respondem 2 horas estão respondendo. Vocês vivem de fato isso daí, né? E o legal de entrar na mentoria, Fernando, mesmo sem saber nada, né? É porque você tem esse apoio, né? Eu assisti todas as suas lives, né, desde que eu entrei aqui, né? Parece clichê o que eu vou falar, mas, meu, pessoal que não vive isso ainda, que está optando, decidindo se vai entrar ou não, cara, isso aqui é diferente, é o tempo todo suporte, parece uma máquina, parece uma IA humana. Você pergunta lá, os caras respondem, você pergunta, os caras respondem, e acha jeito para tudo ter uma solução, para tudo ter uma resposta. E é incrível, cara, é incrível. Então, assim, essa questão de você não saber nada, né, não é argumento para você não entrar, cara, porque aqui você vai aprender, né? Você precisa de força de vontade, você precisa de desejo e você precisa estar querendo que as coisas aconteçam, né? Porque não adianta entrar para ver se é legal ou não, porque se você ficar nessa, você vai ficar para trás. Essa é uma coisa que eu falo desde o começo. Falei, ó, gente, aqui nos Tubarões não é lugar para ficar assistindo, né? Aqui é lugar de quem faz. A gente tem que executar, botar a mão na massa, não tem jeito. E o crescimento natural, que eu estou falando para vocês aqui, o Diego está comprovando, é que a gente faz o quê? Muita e muita análise de oportunidade de leilão. Então, quanto mais você faz, cada análise que você faz, você cresce, você aparece para você um assunto, você desperta outra coisa. Não é aquele negócio de que, olha, nós estamos aqui só para ganhar dinheiro. O dinheiro ele vai ser mera consequência, né? Porque você faz quanto tempo, Diego, que você começou? 3 meses? Estou indo para o quarto mês. Indo para o quarto mês. Olha, 120 dias. E nesse período, quantas arrematações? Cara, essa parte aí é a melhor parte, né? Até ontem era 3, né? Aí hoje já são 6. Mas assim, é o grupo, Fernando. É o grupo, cara. Né? Por mais que o resultado é individual, é o grupo, né? Nós, sempre o nós. Né? O meu grupo é incrível, o pessoal, cara, o pessoal garimpa, o pessoal compartilha, o pessoal arremata. E quando você vai ver, você já tá dentro, né? Meu, arrematamos, arrematou? Pô, quem vai? Eu vou. Então, aqui, cara, isso que é legal, porque assim, às vezes você tem muita coisa para aprender, mas quando você vai ver, já arremataram uma casa, você decide se vai entrar ou não, e você vai aprender na prática. Pô, Vamos aprender fazendo. vou aprender a fazer, né? Pô, não Vamos sabia. aprender ganhando dinheiro. Eu tava falando com o João Henrique ontem, né? E aí ele falou, Diego, não sei se você assistiu a minha primeira live, mas
Uma coisa que ele falou me pegou. Ele falou, cara, matrícula, a única coisa que eu tinha ouvido falar de matrícula era de escola. Eu nunca soube o que é matrícula. Para mim, matrícula é de escola. Então, cara, você vai aprendendo e hoje, cara, são 6 arrematações com o grupo, né? Assim, eu não fiz nenhuma sozinha, graças ao grupo também, tá? Porque o grupo é fantástico. Então, as coisas aqui acontecem mesmo que você, às vezes, não se sinta pronto, né? Porque o grupo se completa, principalmente o meu grupo, né? Abro até um aspas aqui. O meu grupo tem advogado, meu grupo tem arquiteto, meu grupo tem na área de contabilidade, tem pessoas de venda, tem engenheiro, tem de tudo no meu grupo. Então, assim, cara, não tem como não acontecer. Não tem como não, só se você não quiser, mas não tem como não acontecer. Tem até a Aline, né? Que a Aline é analítica ao extremo. Ela é historiadora da Caixa, engenheira da Caixa, né? Então ela analisa o negócio. Fala, Aline, para de ficar fazendo essas coisas desse jeito. Vamos ser mais rápido. Né? Não, E até arrematou até sapo ontem. Ela falou assim: pula, pula. Eu falei: se pula é sapo. a Aline, ela é o ponto de equilíbrio, assim. É a pessoa um pouco mais. Ela que segura o pêndulo, né? Porque a gente deixar, a gente vai. Ela fica achando as coisas não, ó, toma cuidado com isso, toma cuidado com aquilo. É a mais cabeça, assim, né? Mas todos se completam. É muito legal. E aí um outro ponto que a galera geralmente pergunta, uma coisa que a gente acabou também, que a gente mudou na questão dos tubarões, foi essa questão das turmas. Ah, quando é que começa uma turma? Quando é que termina outra? Quando é que vai abrir? A gente deixou a mentoria agora de uma forma que a gente vai moldando as pessoas. Os tubarões, eles são moldados no ferro, né? Na forja, eles são forjados no aço ali. Porque, como o Diego falou, eu entrei lá e estava saindo do mesmo grupo, estava saindo uma parte, as outras começando, ou seja, é trocar o pneu com o carro andando. Vai aprender aqui na marra, porque nunca vai ter um negócio de, ó, começa do zero, vai ao reto. Eu acho que isso daí é até contraproducente. Porque, Diego, como você falou, eu comecei nos leilões sem ter experiência, sem entender o contexto. Mas se você parte de 1.0, que nem você falou, assisti a primeira aula, não entendia nada, que negócio maluco é isso aí. Mas imagina se você pega ali, ó. Ah, vai começar do zero, aprender o que, que é isso, o que, que é aquilo, o que, que é aquilo. Vai dar um ano e você está aprendendo ainda. Não. Para você ter uma noção, eu consigo tocar aqui a empresa até mais ou menos o horário do almoço, né? E aí depois, cara, eu assistia a aula, garimpava, assistia a aula, à noite participava da aula. Então, assim, eu vivia isso. Eu vivia isso porque eu falei assim, não, se eu quero, né, migrar de carreira, eu quero viver disso, vai depender de mim. Eu encaro, Fernando, a mentoria, é assim, né? A maioria dos meus serviços nunca, só um foi CLT, né? Acredito que 1 ou 2 foi CLT. O resto sempre eu trabalhei por conta, né? Então, assim, se eu não vendesse, eu não ganhava, eu não tinha salário. Então, eu precisava fazer resultado. Então, quando eu entrei aqui nos Tubarões, né, eu encarei da mesma forma, como se fosse uma empresa e eu fosse PJ. Então, assim, se eu não fazer as coisas acontecer, né, eu não vou trazer resultado. Só que o melhor daqui, a melhor parte é o quê? Eu estou num grupo, não estou sozinho. Você entendeu? Então, o resultado vem mesmo quando eu estiver naquele dia triste, naquele dia que eu não queira fazer nada, aquele dia que talvez eu esteja ocupado, tem alguém fazendo a minha parte, tem alguém compensando. Então, o legal da mentoria é isso, porque assim, tem dias que você não quer fazer nada, realmente. A obrigação vai fazer com que você faça, mas tem dia que você está para baixo, tem coisas pessoais acontecem. Só que aqui na mentoria, nesses dias que você está, tem 5 ou 6 compensando lá, fazendo por você. E quando eles estiverem, a gente vai estar fazendo, e isso que é o legal. Então, isso compensa. É demais, né? Porque além, só para o pessoal entender também, além do time, né? Porque todo mundo entra aqui, tem o seu time. Então, primeiro na fase de ambientação, depois sobe para a fase de execução, mas também tem automaticamente acesso a todo mundo, né? E aí você conheceu também as outras pessoas, fez arrematação com outras pessoas, e é muito legal a gente estar com esse acesso, porque são pessoas com o mesmo propósito, pessoas com o mesmo objetivo, todo mundo buscando, não é só dinheiro, né? É um crescimento muito maior. A gente fala isso o tempo inteiro, repete, mas não dá nem para cansar de repetir. É o fato da gente ter
conhecido as pessoas que têm esse propósito, esse caráter, é muito legal, né? Porque a gente vai sem medo. Você falou, você já tá, vai lá no bar do Marcelo lá, se encontra lá com a galera, vai conhece um outro. E aí vai, o Alípio, o Tatá, e vai juntando mais outro daqui, o João Dacier, e gente do Brasil inteiro, e troca de experiência o tempo todo, né? O Eli é de Rondônia, não, Sim. lá de Maranhão, acho que se não me engano. Maranhão. Então, gente, é uma troca muito grande de experiência, de conhecimento, de network, de relacionamento, né? É um negócio sensacional. E essa parte para você, como é que foi? Cara, é assim, Fernando. Quando a gente. Eu sou uma pessoa que, assim, graças a Deus, eu tenho uma boa comunicação. Então, eu sou extrovertido. Faço amizade fácil. Então, quando eu entrei, né, quando me colocaram no grupo, eu assistia. Isso aí é engraçado. Eu assistia às aulas e aí eu via quem estava falando nas aulas, ficava anotando e tal, e ficava prestando atenção. E aí depois eu chamava esse cara no particular. Foi assim com o João da Cieira. Eu lembro como se fosse eu. Chamei, eu não tinha o telefone, o número dele no grupo, porque ele estava em outro grupo, né? Uhum. E aí chamei e falei, pô, cara, eu tô entrando agora, queria algumas dicas para quem tá começando e tal. O que que você me orienta? Ele vai lembrar disso daí. O que que você me orienta e tal. E fui fazendo amizade com um, fui fazendo amizade com o outro. Quando eu fui ver, né, com essas amizades, cara, eu já tava num grupo dali, num grupo de lá, num grupo de lá. Eu já tava em uns 6, 7 grupos. E aí eu falei, cara, e aí foi surgindo a oportunidade de ir lá, e daqui a pouco uma pessoa me colocou num grupo que eu não esperava. Falou, Diego, vou te colocar nesse grupo aqui, a gente está vendo sobre esse imóvel e tal, a gente vai entrar no leilão, vamos entrar com a gente e tal. Eu falei, poxa, mas eu? O que eu posso contribuir agora? Eu falei, não, pô, você é a pessoa que trabalha na área comercial, tem experiência em vendas e tal, vai ser importante para o nosso grupo, né? Você se comunica legal, a gente observou lá na aula, vou colocar você aqui no grupo. Eu falei, ok, se vocês querem colocar, quem sou eu, né, para falar que não? Né, a gente participou de alguns leilões e, cara, e foi assim em grupos, né? Foram 3 imóveis assim, né? Em grupos flutuando, né? Então, isso que é o legal, né? Porque você tem essa flexibilidade de fazer, de ter seu grupo que é o mais íntimo ali, que você está, né, diariamente, mas tem outros também que são muito legais, porque são pessoas com o mesmo intuito, né? Com o mesmo desejo. Então, essa parte de flutuar é maravilhoso. Você tem aí quase 200 pessoas para vocês comunicar. Se você não arrematar com mais de 200 pessoas ali do Brasil inteiro, com várias expertise em várias coisas, né? Então, você tá morto, cara. Não tem condição, aí não dá, né? Tava morto vivo. É sensacional, porque eu acho que parte nesse pressuposto, né? Você vai ter um crescimento, você está novo ainda. Eu falei assim: vou chamar, vamos lá, Diego, 6 arrematações em 3 meses, 4 meses aí. Ainda tem muito tempo de mentoria, né? Então ainda vai mudar demais. Mas assim, ficou muito claro para mim a sua evolução, né? Que ó, em tão pouco tempo, vamos colocar aí 120 dias, 100 dias, e de repente o Diego já enxerga leilão de imóvel de uma forma que pessoas que arrematam há anos não enxergam. Né? Simples assim. O que é o negócio? Como é que eu vou buscar, dentro desse negócio, uma rentabilidade, uma receita que vai me proporcionar fazer uma transição de carreira? Que vai me dar mais lucro do que eu ficar um ano trabalhando numa empresa que é minha. Né? Como Sim. é que é isso, Diego? Ah, Fernando, é porque assim, cara, quando você tá dentro, né, você vê as oportunidades acontecendo, né? Você pensa, pô, cara, isso daqui é algo que, assim, pode mudar toda a minha vida, né? Porque, assim, na empresa eu preciso trabalhar todos os dias, a empresa traz os benefícios, né? Não ganho mal, tem as oportunidades, só que a empresa, assim, pode acabar. A gente sabe como que é o cenário que está o Brasil, né? Eu posso não ter mais clientes de uma hora para outra, mas e imóvel? Imóvel não. Entendeu? Imóvel não desvaloriza, né? O imóvel ele só valoriza. Então a gente está no mercado onde o nosso cliente, né, ele necessita, né, do imóvel. Então assim a gente não vende luxo, a gente vende necessidade. Você entendeu? Então as pessoas precisam de algum lugar para morar, né? E quando as pessoas têm um pouco mais, né, de grana, as pessoas começam a evoluir financeiramente, o que as pessoas pensam? Primeira coisa, comprar Trocar uma, de casa. comprar uma casa melhor, né? E aí é onde a gente entra também.
E quando as pessoas têm uma casa muito boa e quer, pô, quebrou um pouco, quer ir para uma casa o quê? Menor. Não quer para uma casa tão luxuosa. Quem quer que vai oferecer? A gente também. Então a gente tem para todos os gostos. Então para aquelas pessoas, então isso não acaba, né? O mercado, a pessoa pode ficar sem o que for, né? As únicas coisas que ela não fica é sem onde morar e o que comer. Exato. Como é que é? Casa, comida e remédio. É. Pronto. Acabou o problema. Ó, E com é remédio eu engraçado. trabalhei. Com remédio eu trabalhei agora. E aí, que é um negócio interessante, porque a gente está investindo em imóvel. Eu tenho uma tia minha, ela tem 80 anos. E aí ela estava falando esses dias comigo. Eu preciso dar um jeito de investir, mas eu não quero pôr em imóvel. Com essa guerra que está estourando lá da Rússia, não sei o quê, daqui a pouco esses imóveis aqui, ó, vai acabar tudo, vai ser tudo confiscado, não sei o que. Eu falei, nossa senhora, onde que a senhora está indo? Para com isso. Pelo amor de Deus, porque é exatamente o oposto, né? A gente aportando dinheiro em imóvel, eu estava falando esses dias, inclusive, mas aí eu vendo minha casa e vou investir nisso, não sei o que. Cara, você vai ter a sua casa diluída em vários imóveis. E a gente compra num determinado preço que, na pior dor de barriga que der, eu vendo pelo mesmo preço que eu paguei. Se eu precisar de dinheiro, quer liquidez, eu vendo, troco figurinha de novo, desfaço o negócio que eu fiz. Não É perde. um negócio sensacional. Né? Então a gente consegue sim esse crescimento patrimonial. E um ponto que é o diferencial que eu coloco aqui nos tubarões, inclusive ontem na Masterclass do DZA, eu estava falando sobre isso com a galera. Falei, olha, para de pensar, Nica, vendeu quantos? Cadê o dinheiro? Não, a gente não trabalha olhando dinheiro, não, pelo contrário. Né? A gente trabalha fazendo a nossa carteira de imóveis. E aí, vendeu, já compra. Vendeu, bate um desespero que eu tenho que arrematar de novo. No dia seguinte. Fernando, esse é um ponto interessante que você tocou, porque assim, né? Graças a Deus, eu identifiquei isso agora no começo, né? Eu estava conversando com o Alípio ontem e ele falou, pô, cara, agora eu já arrematei, acho que tudo que eu tinha para arrematar, agora eu tô ansioso para vender, né? Eu preciso vender, preciso vender. E eu fiquei refletindo sobre isso, eu falei assim, Alípio, a mesma ansiedade que você estava para arrematar lá atrás, é a mesma que você está para vender agora. E de uma hora para outra você arrematou. Quantos imóveis você tem na carteira? Ele falou, pô, é verdade. Então, o interessante dessa mentoria, Fernando, é você curtir cada momento. Né? Você desfrutar cada momento. É desfrutar de você aprender a fazer a primeira arrematação, é desfrutar de uma obra, é desfrutar de um processo jurídico, é desfrutar de cada momento, porque se você ficar nessa ansiedade, preciso comprar, preciso vender, preciso... Cara, isso não é vida, né? Porque a gente quer paz para trabalhar, a gente quer sossego. E se você, pô, fica ansioso para comprar, você fica ansioso para reformar, você fica ansioso para vender, qual que é o sentido de você viver disso? Né? Se você quer viver algo que te traga paz, para que você vai ficar sofrendo? Né? Então, há tempo para todas as coisas, né? E é legal porque o que acontece? Você aprende, e na verdade eu sofro um pouco disso, viu, Diego? Exatamente, você aprende a ser ansioso. Aí, se eu não tiver com ansiedade, não tá bom. Não, eu sou o cara mais ansioso. Você falou para mim ontem, você falou assim, Diego, a gente vai fazer a live amanhã. Cara, quase que eu não durmo. Eu fiquei pensando, cara, a minha esposa é prova disso. Eu fiquei bem ansioso, eu sou o cara mais ansioso. Só que, assim, tem que ter equilíbrio. A ansiedade, até um ponto, ela é saudável, até outra já começa a prejudicar. Então, assim, você tem ansiedade, você tem o desejo de querer fazer as coisas acontecer, ok. Né? Você querer muito vender, ok, mas você tem que desfrutar disso também, né? Não é só sofrer porque não acontece. Pô, se você fala, eu sou o cara mais ansioso do planeta. Se você fala assim, Diego, preciso falar com você, mas amanhã a gente conversa. Você me matou, você acabou com a minha vida. Um ponto que você colocou aí que eu acho que é legal, que eu gosto, que é um ponto que eu curto, é na hora da venda, me chega a proposta abaixo do que eu quero, mas muito abaixo, né? O cara vai e manda na canela. Aí eu pego e falo assim, não, desse valor eu não vendo, né? E aí você faz o quê? Você dá aquela trucada, né? Não, seja duro, seja frio, frieza, e aí termina e você fala, tomara que o cara volte amanhã. Tomara que o cara volte amanhã. E aí o cara não volta. Mas aí aparece outro e compra. Aí o cara volta. Cara, aquela eu já vendi. Mas você fala com um sorriso, assim, com uma sensação de crueldade, que é uma... O ego lá em cima.
É muito legal isso. Não, cara, essa estratégia de venda, essa é fenomenal, cara. Isso aí eu vivi a vida inteira, né? De você estar preparado para dizer um não, mesmo querendo aceitar, né? Porque é, às vezes você está precisando do dinheiro para alguma coisa, né? Para entrar em um outro processo, ou às vezes você não quer perder a oportunidade com medo do imóvel ficar empacado lá, e às vezes já está empacado e aí aparece um assim, só que você sabe que vale mais. Aí vai da técnica de venda, né? Da técnica, da vontade. O que mais, eu acho que o que mais aperta o coração de todo mundo, e que eu vejo a galera com sofrimento, e é meu sofrimento também, é que a gente, depois que aprende, que você pega ali o jeito do negócio, você começa a ver oportunidade todo dia. Puta, essa eu tinha que pegar. E todas você tinha que pegar. É óbvio. É igual quando você passa os espetos de carne, você não aguenta mais comer, e você está olhando aquilo, caramba, eu tinha que comer isso aqui. É guloso, a gente aprende a ser guloso. E a gente não tem capital para tudo isso, né? Então, e aí o que acontece? Você começa a inventar moda, você vai para cá, você vai para cá. Então tem essa. Você fala, nossa, essa daqui e essa aí ia dar bom. Você não sabe, a gente nunca sabe em quanto tempo vai vender o imóvel, como é que vai ser o pós-arrematação. A gente já tem muita experiência, a gente estima, a gente sabe o que vai enfrentar, mas a gente não tem um controle sobre o tempo. E aí, tem sempre aquela que você fala assim, porra, nessa eu não entrei, o time entrou. Aí o time vai e vende pouco punch, já põe o dinheiro no bolso rapidinho. Você fala, ô, devia estar nessa. E a sua tá Ô. parada lá. Então a gente aprende a ser guloso. É basicamente isso, né? É muito legal. A ponto de você ver isso. Em 4 meses você já está com 6 arrematações. E depois você nem entrou com muito capital, né? Fala assim, ó, vou entrar com pouco aqui e tal, e já Não, está com 6. Então é, daqui a pouco começa exatamente esse desespero, né? De olha, como é que eu faço agora? Tô vendo as coisas acontecendo aqui e eu tô fora, não tem que dar um jeito. Aí a gente inventa outras coisas. Vamos ver o que vai demorar mais, vamos ver o que a gente recompra, vamos ver o que a gente faz. eu já falei para minha esposa, eu falei assim, já pensando, matutando, eu sabia que ela ia dizer não, mas eu falei, poxa, eu já tá acabando meu dinheiro aqui, se precisar a gente podia vender o carro, né? Assim, a gente anda de Uber. Ela falou assim, nem sei se tá com criança pequena agora, mas a cabeça do cara já em querer, de Já vai querer. querendo aportar tudo ali, né? Tá doido. Eu lembro quando o João falou isso para mim, João Henrique, quando eu entrei, falou, cara, no começo eu vendi carro, depois comprei outro, mas eu via um imóvel, eu ficava louco, porque você começa a viver, você começa a ver oportunidade, porque aí você vai aprendendo, isso que é legal, porque assim, no começo, você começa, poxa, será que eu estou garimpando legal? Você começa a ver um monte de, você começa a ver o preço baixo, você acha que aquele imóvel é ótimo. Você vê que ele está cumprindo, não, isso aqui tá bom, vou colocar no funil. Quando o Renan fala, não, coloca no funil e tal. Eu tinha mais de 100 imóveis no funil, que eu vi o preço baixo, falei, isso aqui vai entrar no funil, isso aqui vai entrar no funil, isso aqui. Tudo Depois, descarte. depois ia ver um. Aí eu mandava pro João, João, o que você acha disso aqui? Eu não iria. Mas por quê? Não, isso. Aí eu começava a ver o mesmo sentido em vários que eu coloquei ali. Puta, só coloquei besteira ali. E aí onde você vai aprendendo, porque onde você começa a ver viabilidade financeira nisso, naquilo, tem ROI nesse, não tem liquidez nesse, mas não tem. E aí onde você vai aprendendo, né? Com o circo pegando fogo. Imóvel chegando, porque assim, eu estou garimpando, mas tem mais 5 garimpando, imóvel chegando, imóvel chegando, imóvel chegando. Às vezes o seu é ruim, mas o da galera é bom, às vezes o da galera não é tão bom e o seu é bom. E aí onde que é o legal? E você trabalhar em equipe, né? Quando você trabalha em equipe, essa garimpagem, imagina, o João sempre traz um desafio pra gente. Pô, pelo menos um por semana pra gente discutir. Porque fora da nossa aula, a gente faz uma reuniãozinha no grupo, né? Para discutir os imóveis da semana, para saber como é que tá, decidir qual que a gente vai, qual que a gente não vai, né? O pós-arrematação também. Então, isso é muito legal. E, cara, não tem como você não aprender, Fernando. Não tem Não como. tem jeito. E Tem é como. legal porque o que acontece, gente? Só para vocês terem uma noção do que é o conjunto, né? O que é o conjunto da obra ambiência? Você começa a analisar imóveis que você não garimparia, né? Então o Diego, por exemplo, ele vai lá e vai começar a garimpar. Ele começa a garimpar na região dele. Daqui a pouco aparece um imóvel lá do Rio Grande do Sul. Caramba, não tenho ideia de quanto custa lá. E aí vai fazer a análise e vai chegar à conclusão de quanto custa lá. O que vai acontecer? Aumenta o seu memória de preço, aumenta o seu conhecimento do mercado imobiliário a nível nacional. Então você é forçado a aprender, você é forçado a crescer, né? Cresce, na verdade, sem perceber. É um negócio que muda, que transforma realmente.
Tanto que aqui na minha região, quando eu comecei a garimpar, não tinha nada, né? Eu sou de São Paulo, capital, né? Aqui era bem difícil, né? E quando eu surgia era carne de vaca, né? Que o pessoal explodia e às vezes não tinha nada, e aí você é obrigado a ir para outros lugares, né? E você vai ver, tanto que as minhas arrematações, né? É tudo fora. É em Brasília, Gravataí, Ourinhos, Canoas, Fortaleza, são tudo de fora que o pessoal traz e o pessoal garimpa, e a gente vai aprendendo onde os lugares que são mais hypados, né? Às vezes os lugares que tem aqueles patinhos feios, mas que vai trazer algo legal. Retorno. Porque às vezes, né, o que que acontece? A gente, no começo, o nosso grupo penou por conta disso. A gente via aquele imóvel bonito, via aquela casa maravilhosa, tinha ROI, tinha liquidez, vamos. A gente não pegava um, porque explodia todos, né? E aí a gente vai aprendendo com isso, né? Qual vai explodir? Só de olhar a gente já vai criando essa memória. Ó, esse aqui vai explodir pela região. A gente já conhece um pouco da região, sabe que ali não tem como. Pelo leiloeiro a gente já sabe que às vezes meu ali vai explodir também. Então você vai criando essa memória de preço, você vai criando esse feeling para a coisa, né? Então, com tão pouco tempo, né? Assim, eu não tenho tanta experiência assim, né? Eu estou falando porque a gente vê, porque a gente ouve, porque a gente presencia, né? Então, isso é interessante, né? É muito legal, porque traz exatamente esse é o objetivo das lives de quarta-feira aqui. A gente fala é papo com o tubarão, porque a ideia necessariamente é desmistificar tudo aquilo que a pessoa às vezes acha, imagina, tem a mística aí dos tubarões, mas enfim, imagina o seguinte: como é que a gente pode agregar, transformar a vida de alguém que está chegando aqui com a gente? Olha, eu quero fazer parte dos tubarões sem experiência, não fiz um curso anterior e eu quero me transformar. Se você quer, vai ser transformado. Em 3, 4, 120 dias aí, já ocorreu tanto e ainda está só no começo, né? Imagina tudo aquilo que espera. E aí, necessariamente, a gente entendeu que cada operação dessa, o conjunto, a força do ambiente, é para trazer para a gente aquela receita, ou seja, aquele faturamento que eu espero no final de cada período. Né? Então, terminei um ano, quanto é que eu ganhei? Terminou 2 anos, quanto é que eu multipliquei meu patrimônio? Então, é exatamente isso que a gente quer proporcionar para todo mundo aqui, e é isso que eu espero que a gente esteja fazendo. Ah, com certeza, Fernando. Eu sou o exemplo vivo disso, né? Assim, aqui, às vezes você, porque assim, quando a pessoa, acho que o medo de todo mundo que vai entrar é de estar sozinho. Puxa, como que eu vou fazer isso? Como que eu vou fazer aquilo? Eu não sei nada, ou eu sei pouco, né? Como que eu vou me virar? Meu, aqui o pessoal pega na sua mão, né? Aqui a gente trabalha nessa unidade, né? As coisas acontecem. Já fui meio que até redundante nisso, né? Eu falo, poxa, por mais que é um resultado sozinho, mas é em grupo, né? É em unidade. Você vai fazer sozinho, você tem que fazer sua parte, mas você, ao mesmo tempo, você está com um conjunto de pessoas com o mesmo objetivo, cara. Está segurando a sua mão. É uma célula, né? Eu sou cristão, né? Então, assim, Uhum. eu sempre vivenciei isso de célula, né? De estar em célula, poxa. E sempre foi maravilhoso, porque tem dia que você não está legal, meu, você pode contar com o seu colega do lado, tem dia que você está para baixo, a pessoa vai te pegar na sua mão, vai te ajudar, vai dividir essa vida com você, e você vai criando esse vínculo aqui dentro, né? Isso aqui eu encontrei uma família aqui dentro, né? E assim, você vai brigando, você vai com uma família aqui, daqui a pouco você troca, você está com outra ali, cada um com suas indiferenças, mas, cara, todo mundo respeita. E é incrível porque, né, nas outras lives você vê as pessoas falando também, né? Às vezes você vê de fora e fala assim, poxa, eles combinam de falar isso, porque não é possível, todo mundo fala isso. Acho que o Fernando entra com eles antes assim e fala, ó, você fala, mas gente, não é, não é. Quando você entra aqui, você vê que está todo mundo com o mesmo propósito, né? Não tem ninguém querendo ganhar nada em cima, porque no mundo aqui, quando você vai fazer um favor, alguém faz um favor para você, sempre tem uma segunda intenção. Se chover alguma coisinha, a gente faz, né? A gente sempre... Aqui não. Aqui as pessoas fazem de bom coração, tem essa empatia, porque tá todo mundo pregando a mesma coisa, né? Então, é muito legal, cara. É muito legal vivenciar isso daqui, né? Eu espero que quando completar também os 12 meses, eu fique também, eu renove, porque não quero viver longe, porque assim, essa mentoria, ela se paga com o conteúdo que você aprende nos grupos, né?
ela se paga por isso aí, não é nem questão de dinheiro, é o valor que ela tem. Porque o valor que você tem aqui dentro de ir aprendendo com cada um dos seus colegas, com cada um dos seus amigos, né? Com a experiência que cada um traz, isso aí você vai levar para a vida inteira, né? Então, assim, isso aí é impagável, né? Então, cara, eu não me arrependo nem um centavo de ter entrado aqui, e pelo contrário, assim que acabar o contrato, eu quero renovar esse contrato, porque eu estou aqui de coração, cara. É algo que, além de eu ganhar dinheiro, né? Quero ganhar mais ainda, né? E eu ganhei uma família, né? Porque tem gente aqui que eu posso contar do Brasil inteiro, né? Então, onde você encontra isso hoje? Onde você tem pessoas boas no Brasil inteiro que estão prontas para te ajudar, né? Então, isso não tem lugar nenhum. É muito legal você tocar nesse ponto, né? Porque é exatamente o suporte que a gente tem de cada um dos próprios tubarões, gente. Então é o que o Diego falou. Tem dia que a gente está para cima, tem dia que a gente está mais ou menos, e aí cada um suporta o outro. E quando o Diego tocou num ponto aqui que eu acho sensacional, que é exatamente isso. Ninguém aqui está olhando o isolado, né? Ó, ô Diego, tem um negócio aí perto da sua casa, aí você pode dar uma olhada lá para mim, pode fazer não sei o quê. Ô, Diego, como é que você fez aquilo ali? Não, eu fiz assim, ó, desse jeito. Por quê? Porque na hora que eu aparecer uma oportunidade boa para mim e aparece, quem que eu vou lembrar? Diego, vamos entrar aqui comigo, como aconteceu, né? E aí o Foi. que que acontece? Então, em uma oportunidade, você ganha lá seus 40, 50, 100 mil reais de retorno. Por quê? Porque alguma vez você fez um favor para alguém, né? Então, é o tipo de ambiente que, assim, eu me orgulho, eu tenho um orgulho absurdo, um privilégio de ter construído isso daqui, e é isso que a gente zela aqui dentro desse ambiente, sabe? É aquilo que você falou sobre a gente. Eu também vivi muitos anos, foi mais de 10 anos em célula, e para mim isso daí não tem mais retorno, não volta mais atrás. É isso que a gente quer para nossa vida. A gente sabe que está no caminho certo e não tem como dar errado. É simples assim. Não tem como dar errado, porque quando você, por exemplo, tem semanas que, às vezes, por conta de trabalho, tem, né, pessoas, no meu caso, tem filho pequeno, às vezes você não consegue dar atenção. Você quer, mas você não consegue, porque às vezes vem um BOzinho da empresa que você tem que resolver, isso vai tirando. Mas quando você vai ver, o grupo tá bombando. O grupo tá lá bombando. Você tá meio que parado, mas o grupo tá bombando. As coisas, você consegue acompanhar as mensagens ali, mas você não tem nem como opinar, você deixa rolando. E aí, quando você fala, pessoal, voltei e tal, ó, então beleza, digo, ó, tá acontecendo isso aqui, essa casa é essa casa é aquela, ó, já tá no card lá, tal, a gente colocou você e tal, 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 tal. Aí você fala, poxa, mas ninguém ficou chateado que eu fiquei ausente, ninguém me cobrou nada, né? Ninguém falou nada, pelo contrário, o pessoal me recebeu e ainda tá me colocando dentro das negociações. Como assim? Que você não como assim, né? Eu não ajudei em nada, né? Teve a arrematação que eu fiz aqui, que eu não ajudei em nada. Quem garipou foi um, quem arrematou foi o outro, e eu só entrei. Mas teve outro também que eu fiz isso, então, cara, aqui você. É só se você não quiser mesmo. Você fala assim, ó, só vim aqui por curioso. Porque se você fizer o mínimo, cara, você vai ter um resultado mínimo. Mas se você se esforçar, o seu sucesso vai ser bem grande aqui. Maravilha. Vamos embora para nossa para nossa aula agora, né? Terminar aqui agora e começar a nossa aula. Daqui a pouquinho a gente começa às 8 aqui, toda quarta-feira. Então, vamos encerrar aqui, deixar, Diego, primeiramente, meus agradecimentos aqui, eternos para você, por ter aceitado topar participar dessa live comigo hoje aqui, contar um pouquinho disso tudo para a galera aqui. E muito obrigado. Imagina, eu só queria agradecer o meu grupo, né? Todos aí, não posso deixar de falar do Luciano, do Roberto, da Aline, do Álvaro, Lúcio, Maria, a Drica, o Nilson, o Eli e o nosso capitão João da Sila, que esse cara é o que faz acontecer no grupo. Muito obrigado. Timaço de peso. Então Obrigado. tá bom, gente. Uma boa noite para vocês. Terminando aqui mais um papo com o Tubarão, Diego Grota. Valeu, Fernando. Obrigado, pessoal. Boa noite a todos aí.